Olá, boa noite a todos. Nós esperamos 5 minutinhos aí para as pessoas entrarem. Já temos 122 pessoas online. Muito boa noite. Estamos muito felizes de tê-los conosco nessa noite de terça-feira. Hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico e interessante ao mesmo tempo, que a gente vem acompanhando aí várias discussões. E nós aqui no Bureau Veritas não tem sido conosco, não tem sido diferente. A gente tem falado muito, tido aí muitas agendas com diversos clientes em diversos cenários e nos encanta muito falar sobre isso e ajudar, né, também as pessoas a saberem cada vez mais, e é por isso que a gente vem trazendo esse tema cada vez mais aqui nos nossos webinars, tá? Com certeza esse o primeiro de muitos que a gente vai realizar. A nossa ideia é ter uma série de webinars e ajudar vocês a desmistificarem cada vez mais essa sigla ESG, que é um tema tão importante dentro da sustentabilidade. Então, boa noite, eu sou Andressa, sou gerente executiva da comercial aqui do Bureau Veritas e trago aqui a Mayra, que é a nossa gerente técnica, para falar um pouquinho, gerente técnica de sustentabilidade, para falar um pouquinho sobre o ESG e fazer aí, desmistificar o ESG, né? Como a gente pode usar aí o nosso conhecimento a favor desse tema. Então, tem alguns avisos importantes para vocês, tá? O primeiro deles todas as perguntas a gente pede que sejam direcionadas aqui no Q&A. Então, por favor, coloquem todas as perguntas aqui e à medida que a gente for conseguindo, de acordo com os temas, a gente consolida isso e faz as perguntas aqui ou para a Mara, ou eu mesma também posso responder. Outra informação importante esse webinar está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube. Então, se você não nos segue ainda no YouTube ou nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, por favor, se conectem aí para vocês receberem todas as informações necessárias e acompanharem não só a disponibilização desse vídeo, mas também dos próximos webinars que nós vamos fazer. E aí, para começar essa noite falando de ESG, eu quero disparar aqui uma enquete, né? Quero fazer uma pergunta para vocês para entender como anda aí o seu o conhecimento relacionado ao ESG e como você tem lidado com o ESG no dia a dia, na sua empresa, nas suas conversas e nas suas discussões, tá? Então, vai aparecer aí para você agora como você se sente preparado para implementar os critérios de ESG na sua empresa? E aí por favor, coloquem aí as suas respostas. Quem está entrando agora, a gente acabou de disparar uma enquete, por favor, preencham quanto você se sente preparado para implementar os critérios de ESG na sua empresa. Bom, temos aqui 30% da audiência se sente nada preparada. Hein, Mayra? Presta atenção. 60% pouco preparada e 10% muito preparada. Temos hoje um bom tema aí. Eu acho que isso é ótimo, porque a nossa ideia é a gente começar esse processo essa trilha de webinars desmistificando e que vocês também consigam acompanhar e fazer aí ter o aprendizado necessário para ajudá-los na implementação desses critérios e em suas empresas. Tá bom? Bom, vamos lá. Bom, Mayra, obrigada pela sua presença. A gente já teve a oportunidade de dividir outros painéis de discussão sobre o webinar, então agradeço muito pela sua presença. E vamos conversar um pouco sobre os benefícios aí do ESG e as ações para a sociedade e para o mundo dos negócios, né? A gente sabe, né, Mayra, que a sigla em inglês, ela se refere às práticas sociais, ambientais de governança e ela está aí cada vez mais expressiva, chamando mais atenção no mundo corporativo
e na sociedade como um todo. Uhum. Esse movimento no mercado ele faz que as organizações elas busquem atuar conforme esses critérios e elas se destaquem na sua eficiência de gestão, no posicionamento da marca, na atração dos recursos, talentos. Tem uma série de temas que a gente vem conversado muito a respeito que podem auxiliar. E o conceito desse tema ele é recente. Para muitas pessoas, a nossa audiência aqui vem mostrando isso. Não é um tema simples, né? Mas ao mesmo tempo é. Por isso que a gente trouxe você para desmistificar o tema para a gente, né? Então, explica um pouquinho para a gente o que é ESG. Ótimo. Então, gente, muito, né, boa noite, super feliz de estar aqui, né? Como a Andressa falou, quero que seja um bate-papo, né? Fiquem super à vontade para fazer perguntas, porque tem que ser interativo, né? Senão fica a gente falando, vira um monólogo e isso não é legal. A gente está aqui justamente para desmistificar e a gente quer que vocês realmente tirem as dúvidas. Eu falo, não existe dúvida boba, pode perguntar o que for, porque a gente está aqui justamente para conversar sobre esse tema abertamente, né? A gente já tem feito, começou agora uma trilha, porque ele fala que a sustentabilidade é uma jornada, né? Então, vamos lá, vamos começar, né? Primeira coisa que eu já vou desmistificar, tá? Vamos já começar assim, já polêmico. O ISD, ele é parte do desenvolvimento sustentável, ok? Da sustentabilidade. Ele é um termo que vem sim do mercado financeiro, então ele vem com o viés de construção dentro do mercado de capitais, só que ele também não é novo, tá, gente? Por mais que a gente tenha ouvido falar, e realmente com a pandemia, eu estava vendo um dado de 2020 até esse ano, aumentou em 80% a procura no Google pela palavra ESG. Isso é muito. Então, assim, muitas pessoas estão buscando, né, ouvir falar do tema. Então, vou começar. O ESG, vou contar lá uma historinha. Eu sou mineira, eu gosto de contar os causos. Começou lá em 2004, quando o Kofi Annan, né, o ex-secretário geral das Nações Unidas, ele fez um convite em um evento para que o mercado, né, de financeiro, que o mercado de capitais começassem a entrar mais no mundo da sustentabilidade dentro dessas visões de impacto social, de conservação ambiental e da promoção da ética, da responsabilidade via processos de governança realmente robustos. Então, começou numa publicação que a gente tem até um relatório que chama Who Cares Wins. Então, quem se importa vence. E aí foi esse convite feito e foi a primeira vez que surgiu essa expressão do ESG. Ok? Então, começou com essa sigla em inglês, nesse convite, nesse evento, onde foi a nossa primeira publicação. E por muito tempo, esse termo ele ficou sendo usado dentro do mercado financeiro, onde começou, lógico, a se crescer muito os fundos, né, de investimentos, onde eles entenderam que as empresas que não só olhavam a questão do acionista ou da questão econômica, do sucesso econômico, elas tinham geralmente e hoje já é comprovado, naquela época eles estavam ainda buscando dados e números, eles tinham uma perenidade, uma sustentação no mercado muito maior, por dois motivos. Primeiro, porque deixava de olhar só riscos econômicos e começava a olhar outros riscos, como riscos ambientais, as questões reputacionais, as questões, enfim, sociais. Então, isso começou a ser olhado junto com o fator econômico. E aí começou a se entender também essa valorização, né, das empresas que tinham essas práticas, e nisso, quando você olha os grandes fundos do primeiro índice foi o Dow Jones, né, na Inglaterra, desculpa, em Nova York, depois teve no Brasil o ISE, né, que agora é o ISE B3, onde a gente vê que tanto a rentabilidade, né, das ações quanto a volatilidade dessas ações, elas são bem mais positivas, né, para o mercado. Mas aí as pessoas perguntam, ok, a gente veio desde a palavrinha lá, quando a gente, não sei se vocês lembram lá, o relatório de Brundtland em 87, nem precisa falar quem era nascido ou não, não vou me entregar aqui a idade, né? Onde ele fala que a sustentabilidade é a gente, né, usar os recursos dessa geração sem prejudicar que as gerações futuras, né, supram as suas necessidades. Então, esse termo já vem. E aí, em 94, o John Elton, ele criou a visão do triple bottom line, não sei se vocês lembram, o tripé da sustentabilidade, que era o econômico, o social e o ambiental, que é a base de onde vem essa estrutura até do ISD.
E aí o próprio John Elton, né, no movimento recente, o ano passado, a gente teve um evento com ele buscou uma visão que vai trazer ainda mais um passo além da visão do desenvolvimento sustentável, que também é a visão da regeneração. A gente já está na sustentabilidade, no desenvolvimento sustentável, vivendo a visão da regeneração. Ou seja, não adianta mais só eu mitigar ou compensar, como a gente vai conversar aqui, se der tempo, sobre o mercado de carbono, enfim. Agora a gente precisa também entrar na regeneração. Então, quando você olha essa visão do desenvolvimento sustentável, já desmistificando, a sustentabilidade, ela é um guarda-chuva que contempla o ESG. Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa desmistificar e entender. Não há uma substituição de nomenclaturas e conceitos, ok? Há, sim, uma complementação, onde agora o mercado financeiro se une e vê cada vez mais o potencial, né, de estar conectado com o progresso social, com conservação ambiental e a questão da responsabilidade, né, e da ética e da responsabilidade dentro da sua prestação de contas também, ok? Legal, Mayra. E aí, dentro desse contexto, vamos falar um pouquinho sobre o que cada uma dessas... Você já falou, né, o significado do ESG, mas se você puder detalhar um pouco o que cada uma desses três pilares representa, acho que fica mais claro para quem está nos assistindo acompanhar essa evolução dentro do ESG. Então, outra pergunta que sempre, né, vem é justamente isso. Como que a gente consegue, então, fazer isso na prática, né? Vamos tentar ver como que na nossa instituição, e aí já vou desmistificar uma outra questão. O ESG, ele não é só para empresas corporativas, não é só para o setor privado, ok? Até no Verovertas, a gente, né, na frente vai falar de uma solução que a gente tem muito interessante do ESG, numa visão 360, e tem vindo muitas startups e até institutos, né, da visão do terceiro setor. E também a gente pode olhar isso para o primeiro setor. Então, desmistificando, o ESG, ele se aplica a empresas, se aplica a negócios de impacto, a startups, se aplica ao terceiro setor, se aplica ao setor governamental, ok? Ele é totalmente transversal a qualquer instituição, a qualquer processo, né, estrutural ou de gestão de uma instituição. O que vai mudar, o que a gente fala, são as particularidades, né, desse movimento. Então, vamos lá, vamos pegar o pilar ambiental. Então, dentro do pilar ambiental, a gente consegue ver várias práticas, né, que podem ser adotadas, também desmistificando por empresas micro também, e até as grandes. Né? Então, isso é muito importante a gente falar. Também não é só para grandes empresas. Existe, sim, um movimento, abrindo parênteses, que grandes empresas já buscaram esse movimento e entenderam isso alguns anos atrás? Sim, existe. Então, hoje a gente enxerga níveis de maturidades diferentes com relação ao tema, mas ainda tem tempo e tem como a gente atuar isso de forma eficiente. Até porque agora a gente vai ver que as práticas, as pesquisas, as soluções também, elas estão mais pragmáticas, elas estão mais sistêmicas. Então, na área ambiental, a gente pode começar desde questões simples, né, de ecoeficiência, e isso pode ser considerado no seu trabalho e até como cidadão. Então, questões de resíduos a gente pode considerar, né, como que é feita a gestão de resíduos, isso dentro da empresa e até mesmo na sua casa como cidadão. Eu moro em Curitiba e aqui tem, por exemplo, coleta seletiva, e eu sou extremamente chata com isso. Falo, gente, tem que separar o reciclável, tem que separar o orgânico, aqui tem tudo separadinho, até o vidro, porque o vidro, gente, é um problema, né? A gente sabe que o vidro, assim, ele não tem ainda um alto percentual de reciclagem, e dependendo dos produtos de vidro, às vezes gera pirataria, tá? Então, eles usam vidro, por exemplo, frascos de perfume ou outras coisas para gerar pirataria. Então, assim, tem que ter uma destinação correta. E isso pode ser feito em qualquer instituição. Né? Então, quando a gente pega a questão do uso de energia, a questão do uso de água, e aí o interessante também, desmistificando, é que a gente começa a ver que não é custo. A sustentabilidade, o ESG, ele começa a ser visto como investimento. Então, é quando, igual você vai comprar a lâmpada de LED e a lâmpada incandescente, né? Então, na lâmpada de LED, ali, o investimento inicial é mais alto, poxa, vai pegar pesado aqui agora. Mas se depois a gente for ver,
né? O quanto depois o payback dessa lâmpada vai ter dentro da nossa conta, ela vai se pagar e ainda gerar o quê? Uma redução de custo para o nosso processo. Então, essas decisões, elas podem estar em qualquer negócio. E aí a gente pode, lógico, trazer grandes decisões, né? Que o meio ambiente, eu falo, bastou nascer para impactar, tá, gente? No meio ambiente é assim. Então, nascemos, já impactamos no meio ambiente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar mitigar isso. E já existem outros processos que a gente pode entrar no setor florestal, no setor agro, que a gente já pode começar a visão da regeneração. Então, não é só mitigar aquele impacto que a gente tem, mas é como a gente fazer isso de uma forma mais regenerativa. Agora, vamos dar um exemplo no social. Pessoas. Eu falo que pessoas, ela é o coração de qualquer instituição. Né? Então, como que a gente cuida dos nossos colaboradores? E aí não é só a questão trabalhista, né? Não é só a questão ir além do legal, é ir além do compliance, né? Como que a gente está fazendo, por exemplo, a questão, uma pesquisa de clima? Pode ser numa pequena empresa, né? Como você vê a satisfação dos seus colaboradores? Com a questão do home office, né? A gente está tendo um processo, a pandemia, né, exacerbou ainda mais, às vezes, questões psicológicas, questões de burnout. Como que a gente está lidando com essas questões? Isso, às vezes, é pontos de atenção, são processos simples que você muda e você consegue ali identificar essas questões, né? Então, o social, a gente tem muita oportunidade. E aí, se a gente for falar, eu acredito mais para frente, é olhar também para fora da empresa. Existe uma cadeia de valor, né? Existe vários stakeholders que estão sendo impactados também. Então, como que a gente trata o fornecedor? Né? A gente está tratando aqui, às vezes, só espremendo o fornecedor ou você está desenvolvendo também ele, chamando ele para ser um parceiro de inovação? Né? Como a gente está ensinando o cliente, às vezes, a fazer um consumo consciente ou trazendo isso. E na governança, aí é bem, eu falo que é bem estrutural. Por que a governança é estrutural? A governança, ela é o fluxo de tomada de decisões dentro de uma empresa, tá? E aí também não importa o negócio. Sabe aquela empresa organizada? Sabe aquela empresa que não é caótica? Ela pode ser pequena, podem ser 5 pessoas, mas aquela empresa ela é organizada, as pessoas sabem seus papéis, sabem as suas responsabilidades, sabem quem que tem, né, que prestar contas, como fazer, e segue as coisas com coerência, com ética, com responsabilidade, né, com uma conduta adequada. Então, a governança ela vai tratar desde as grandes empresas, como são formados os conselhos de administração, se tem conselho consultivo, se tem conselho contábil, até a descer aos outros níveis, né, de diretorias, de comitês de ética, se tem ouvidoria, como que é tratado o canal de conduta dessa empresa, como que é feito tudo isso, né? Como que é feito os modelos de gestão, sistemas de gestão. Então, assim, são muitas práticas e o que eu quero deixar para fechar é assim, muitas vezes vocês já fazem a sustentabilidade, já tem práticas nessas 3 letrinhas. Muitas vezes falta enxergar, porque ela justamente é muito transversal. Então, às vezes, tem muitas empresas, muitas instituições que a primeira coisa que fala para a gente é: eu faço? Será que eu não faço? E se eu faço, como que eu tô? Eu tô bem, tô mal na fita, ou comparado com o meu setor? Então, a gente também vai falar isso, o Bureau Veritas tem uma solução muito legal no diagnóstico, te coloca dentro do estágio de maturidade, justamente traz essa visão. Então, essa é muitas vezes a dor hoje que muitas instituições têm. Né? Se faz, se não faz, que estágio que está, que maturidade que está, é o que faz, para onde vou, né? E então, esses são alguns exemplos, mas que daria para fazer um webinar para cada letrinha, Cada né? letrinha a gente vai fazer, fica tranquila. Mas é muito legal esse paralelo que você faz, né? Principalmente para quem está entrando no processo agora e está desvendando aí, desmistificando o que, que é o que, que são as siglas, de você trazer isso para a sua realidade, né? O que, que você faz hoje dentro da sua casa, que já é pode ser aí enquadrada dentro de uma prática do E, né? Que significa essa sigla, né? A sigla em inglês, ESG, que significa ambiente social e governança, né? E aí, o que, que eu faço dentro do ambiente, o que, que eu faço dentro do social e em casa também dentro da governança. Transpondo isso para uma empresa, né? Quando você olha, tem várias coisas que a gente consegue transpor, inclusive dentro da mesma medida, né? Se a minha empresa está fazendo coleta seletiva, a minha empresa está se preocupando com o resíduo que ela
coloca no meio ambiente e levando essas práticas também para como a empresa se posiciona, né, e coloca isso dentro da cadeia que você falou, cadeia de fornecedores, de stakeholders, né, que a gente fala muito, é um nome muito comum, mas não só para os seus funcionários e colaboradores, mas também para o meio ambiente e para a sociedade, né? Então, tem aí uma série de impactos que podem ser colocados e que a gente quando a gente olha para essa trilha, a gente consegue transpor isso da nossa vida para o nosso dia a dia na empresa também, como a empresa vem colaborando nesse sentido. Mayra, a gente já tem algumas perguntas aqui e eu vou vou começar a perguntar algumas delas, tá bom? Mas eu queria, antes de iniciar essas perguntas, eu acho que vale a gente falar um pouco aqui do quanto você já mencionou, né, que seguir aí esses critérios de ESG é um bom negócio, você deu alguns exemplos, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Como isso tem aí trazido bons impactos para as empresas que têm adotado esses critérios de ESG. Então, a gente tem vários fatores que a gente pode trazer, né, do movimento ESG. E uma coisa que tem sido muito forte é a questão da vantagem pré-regulatória, né? Então, tem muitos movimentos agora com relação à regulamentação, né, de vários temas importantes que estão vindo, que a gente chamava anteriormente, que já está há muito tempo nessa caminhada da sustentabilidade, a gente chamava licença social para operar. Então, assim, não é ainda uma lei, né, naquele país, naquela nação, mas a régua já está alta, né? E isso você tem que se preparando para que quando realmente se torna uma regulamentação, né, você já está fazendo as práticas. E não só porque vai virar lei, tá? Isso é muito importante, é uma coisa que eu falo muito na caminhada, né? A sustentabilidade, ela tem que vir, a pandemia deixou isso muito claro, sabe? Que o modelo anterior, ele era insustentável, né? Então, a pandemia, ela só veio exacerbar isso com milhões de mortes, né? Infelizmente, a dor, né, de tudo que a gente tem vivido, né? E vários movimentos super fortes que vieram junto com a pandemia, o Black Lives Matter, a violação de direitos, agora que a gente está vendo no Afeganistão. Eu tenho amigas lá e tem sido muito difícil, assim, que elas tinham ocupado posições na sociedade, a gente estava acompanhando mesmo, meio que ao vivo com elas, assim, delas saírem do país, né, por tudo que eles estavam vivendo. Então, a gente viveu 2 anos extremamente intensos, que mostram, assim, a gente precisa reavaliar o sistema, né, esse sistema, ele não está funcionando. Então, quando a gente olha isso, quando a gente olha esses movimentos, quem começa a trazer, né, efetivamente, dentro da sua cultura, né, e Andrés depois vai falar isso mais na frente, a importância da educação corporativa, de trazer esse tema, você tem essa questão dessa vantagem pré-regulatória, então a gente está começando a vir alguns países já descendo lei, como Holanda, na questão de combustível para mudanças climáticas, né? A gente tem vários movimentos que estão vindo com relação aos temas que vão realmente virar lei, então precisamos estar preparados. A gente tem a questão reputacional, né? Na pandemia, não sei se vocês viram, mas assim, as empresas que se destacaram como solidárias, né? Que realmente foram coletivas na visão realmente de ajudar a sociedade nesse momento que é uma questão coletiva, estavam todos no mesmo barco, não importa a empresa, não importa a cargo, não importa a idade, não importa a raça, não importa nada, estávamos todos no mesmo barco. Então, quais empresas foram? Então, como que teve um fortalecimento? A gente vê a Magazine Luiza se posicionando, quantas marcas se fortaleceram, até o Mercado Livre, que não falava muito, deu uma, né, guinada nessa pandemia. Então, a questão reputacional, né, ela tem se fortalecido. E uma coisa também de propósito e valor. A gente tem visto que as empresas, né, que têm as práticas, né, de sustentabilidade ESG têm retido até mais talentos, né? Então, quando a gente olha até a questão de pessoas, de propósito, essa geração, né, nova que está vindo agora, tanto de colaboradores, e aí eu pego também até dos investidores, tá? Que a gente está falando que tem trilhões de ativos que está passando por uma nova geração de investidores. Então, hoje, os investidores, a nova geração de investidores, elas estão olhando
para as instituições que têm práticas efetivamente sustentáveis. Então, assim, o investimento está ampliando muito, né? O Bureau Veritas tem se destacado cada vez mais, eu abro um parênteses no bonds, vocês já ouviram falar Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds, que é o mundo das finanças sustentáveis, Sustainability Linked Bonds, né? Que são processos em si que, na essência, geram um atributo social ambiental, o que tem métricas e KPIs vinculados a isso. O investimento, né, nesses setores está crescendo demais. E negócios de impacto social e ambiental também, tá? Então, esses são alguns benefícios, assim, que são totalmente destacáveis nesse movimento que está se acelerando. Tá bom. Bom, Mayra, a gente está com várias perguntas aqui, então eu vou começar a fazê-las, senão a gente não vai conseguir. Eu estava tentando fazer uma separação aqui por tema, mas acho que não vai rolar. Talvez a gente faça algumas coisas repetidas, mas é bom ter algumas perguntas que se complementam, tá? A primeira que eu queria começar, e eu vou pular um pouquinho aqui por ordem, gente, porque eu acho que é uma pergunta legal de fazer para introduzir aqui, é se existem requisitos ou critérios para avaliar o ESG. Uhum. Quem perguntou foi o Alexandre Navicas. Vamos lá, Alexandre. Então, já existem várias métricas, tá? ESG, nacionais, né, e internacionais. Então, a gente pode citar, tem o MSCI, que é um ranking, né, que coloca as empresas dentro da visão de ESG. A gente tem aqui, mundialmente falando, e também muito forte no Brasil e América Latina, que a gente consegue já ter uma visão acima no impacto, e aqui deve ter alguns multiplicadores desse movimento, que é o sistema B, mas ele vem com uma visão, né, desses 3 pilares, olhando uma visão dos stakeholders, então ele olha aquela ponta também do impacto social, da questão do impacto ambiental, que pode ser considerado, né, métricas importantes para a medição do impacto, nessas 3 dimensões. O próprio ISE, Bovespa e Dow Jones, a gente pode colocar eles como referências, tá? Deixa eu pegar mais alguma internacional. Tem outras de impacto, o ARIS ele também olha impacto, é uma ferramenta mais usada na Europa. Então, assim, tem vários movimentos nesse sentido. E aí eu vou aproveitar, não tem como, né? O BV acabou de lançar, né, recentemente, o BVS de 360, que justamente faz um condensado, um estudo bem profundo de todas essas métricas nacionais e internacionais, onde foi criada, então, uma ferramenta que tem os quesitos ESG para cada pilar, onde a empresa consegue se enxergar onde ela está e definir para onde ela vai, e se ela desejar numa terceira etapa aí, tem um processo de asseguração, né, e verificação. Então, é muito interessante também. Então, existe. Sim, é necessário um movimento de integração, já respondo aí para quem estiver perguntando. Existe uma dor dos clientes que mas é muito questionário, é muita coisa. Eu sei, porque eu já estive do lado de lá respondendo vários questionários. E o BVC de 360 também é muito bom por causa disso, porque ele faz essa integração. Hoje a gente sabe que o BLAB, eu lembrei, tem o SDG Action Manager, que é dos ODS da ONU, eles já estão integrados, tá? Isso é um ótimo movimento. O GRI, como eu esqueci do GRI, que é o nosso querido dos relatórios de sustentabilidade pioneiro, né, que também tem. E é legal que essa ferramenta do BV, ele faz essa integração, né, com outros. Então, ele referencia um quesito do BVC de 360 com esses outros que eu comentei, tá? E as próprias ISOs também, né? As próprias ISOs em si, elas estimulam muitas práticas trabalhistas de saúde e segurança, de qualidade e gestão, que entram também como quesitos. Legal, esse é um bom ponto. Que bom que você comentou. Deixa eu só fazer. Eu vi que tem algumas mãos levantadas aqui. Queria só reforçar que quem tiver pergunta, colocar aqui no Q&A que a gente vai respondendo à medida que a gente vai avançando com os temas, tá bom? E aí a próxima pergunta é justamente sobre ISO, né? O SG tem aí uma ISO, né? Tem uma certificação comparada a uma ISO, por exemplo? Ele é o Gutenberg pergunta. Gutenberg. Então, na verdade, ele é uma junção, né, de todas essas plataformas estruturais, né, dos quesitos sociais, dos quesitos ambientais, né, e dos quesitos de governança. Então, até na ferramenta do Bureau Veritas, tudo isso foi considerado, porque a gente usa como base, tem a SA 8000, que começou como pioneira aí
na questão de responsabilidade social, existe a ISO 1401, que é de gestão ambiental, a 4501, que era a antiga OSAS, né, de saúde e segurança. Então, todos esses quesitos contribuem. O que queria falar para vocês é justamente isso, a sustentabilidade, ela é um movimento estrutural e de gestão dentro das empresas. Então, tudo aquilo que vai beneficiar o ser humano, as pessoas, tudo isso, tudo que vai beneficiar as estruturas de governança, decisão e a questão de conservação ambiental, elas estão promovendo, né, o desenvolvimento sustentável e são considerados para as ESG. As dificuldades da empresa é justamente mapear isso. Tá? Então, tem muitas empresas que já são há anos aí, tem ISO, já tem práticas de sistemas de gestão, mas que não conseguem fazer essa correlação, né? Então, isso é muito importante. É verdade. Essa já era a pergunta da Rosane, inclusive, que qual era a relação do ESG com os sistemas de gestão tradicionais, né? Que a empresa já tem sistemas de gestão de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, e responsabilidade social, ou seja, né? Só reforçando aqui. O desafio é você conseguir identificar e fazer a integração dessas práticas, porque tem relação, né? Tem muitas coisas desses sistemas de gestão que já ajudam colocar aí o ESG como pauta, mas o desafio é você conseguir integrar isso. Então, já responde aí também, acabou de responder a pergunta da Rosiane. A gente está com várias perguntas sobre matriz de materialidade aqui. Uhum. Legal, eu vou fazer legal. uma, Ótimo. aí vou começar a introduzir qual é a metodologia. Tem uma aqui perguntando qual é a metodologia para elaborar uma matriz de materialidade. Não sei se você outro consegue... webinar esse, é outro webinar. Aqui a gente vai ter que definir, vamos colocar já na pauta para as próximas sugestões de tema, tá, Adriano? A gente não conseguiria falar aqui da metodologia, tá? Mas a segunda pergunta da Adriana, talvez você possa falar um pouquinho, é o que é mais importante, os stakeholders internos ou os externos para elaborar a matriz de materialidade? Então, vamos lá. Um ponto muito importante que a matriz de materialidade tem esse propósito é a gente definir focos, tá? A sustentabilidade, ela é imensa, né? Ela é super transversal e matricial aos negócios, à sociedade, enfim. Então, a gente precisa definir foco. E a matriz de materialidade, ela justamente vai ajudar nisso, tá? Difícil a gente falar se o stakeholder interno ou externo né, são mais importantes ou não. Eu acredito que todos, né? Envolver, por exemplo, colaboradores numa visão também é muito importante. Você só tem que escolher as pessoas certas para você ter essa multidisciplinaridade dentro da visão daquilo que você quer obter, tá? Então, assim, é muito importante definir quais stakeholders vão realmente trazer inputs que sejam legítimos para o seu avanço no tema. É muito fácil a gente ouvir o que a gente quer ouvir, não é? Então, o que acontece é que muitas vezes a gente tem um medo de ouvir coisas que a gente não está preparado. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo da escuta de stakeholders. Gente, vamos ouvir justamente aquilo que a gente não quer ouvir, porque é esse ponto que muitas vezes é a nossa melhoria, tá? Então, existe ainda muito desmistificando aqui dentro do, né, de a gente envolver stakeholders, às vezes a gente escolhe a dedo quem que a gente quer, para, às vezes, legitimar alguma coisa que a gente quer ouvir. Quando, na verdade, o ideal é a gente trazer uma visão muito mais aberta e muito mais ampla, que justamente vai nos fazer progredir, né? Então, por isso que não tem o interno ou externo. Existe você escolher os colaboradores internos, que são realmente, que vão trazer uma visão que vai agregar, uma visão diferente. Então, não ficar só naqueles, não ficar só naquelas lideranças, não acessar só um certo grupo. Então, buscar mesclar isso dentro de colaboradores e a mesma coisa dentro dos outros stakeholders, tá? Os fornecedores, os clientes, a sociedade, governo, imprensa, enfim. Então, você tem que olhar para o seu negócio, olhar os stakeholders que você considera que são prioritários, e na minha visão eu coloco esse desafio para vocês, pegar aqueles que justamente vão trazer pontos de melhoria, que vão realmente trazer pontos importantes. E aí a materialidade vai fazer justamente esse cruzamento, né, dos temas que você realmente tem que considerar como estratégico, não só para prestação de contas. A materialidade, ela veio muito, eu acho muito legal desse movimento do GRI. O GRI, ele
puxou a matriz de materialidade de um jeito que eu acho fenomenal, e o engajamento dos stakeholders, o envolvimento, mas a materialidade vai te definir muitas vezes as estruturas de um plano estratégico de médio e longo prazo, né? Que você vai conseguir definir quais temas são realmente materiais, por isso que ele fala relevantes para o seu setor, tá? Legal. E aí a gente também responde a pergunta do Diogo, que estava atrelada à matriz de materialidade. Ele queria entender se a estruturação de um plano direcionado pela matriz de materialidade da organização, né, os tópicos, se isso poderia por si só aí já teria já massa crítica para abordar e trabalhar o tema de ESG dentro de uma companhia. É um conjunto, né? Mas a matriz de materialidade, ela dá um norte, é como uma bússola, mas tem que ter toda uma discussão estratégica. Eu tenho falado que com esse movimento ESG, as pessoas, os clientes chegam, olha, a gente colocou lá no nosso planejamento estratégico a caixinha ESG. E agora, o que eu faço? Lá Muita no Balance coisa aí Scorecard, dentro. então assim, peraí, então tem que ter uma discussão estratégica. E uma das discussões estratégicas principais, né, que aí essa educação corporativa, esse puxar da liderança vai trazer, é justamente assim, como a empresa quer ser conhecida com relação à prática da sustentabilidade? Qual o valor agregado que ela quer trazer para a sociedade, né, para o meio ambiente, para suas partes interessadas, tá? Isso é muito Verdade. importante. Tem uma coisa que eu já ouvi você falar muito, que é, às vezes você vai lá e coloca, define várias métricas, né? Dentro da caixinha ali do E, né? Que é o ambiental. E aí, só que às vezes, se você definir uma que você se colocar muito bem e você desenvolver bem e conseguir realmente atingir a métrica que você está se propondo a colocar, já é o suficiente. Você não está ali fora, né? Você já está dentro. Então, mais do que muitas métricas e KPIs que a gente fala muito, é você saber e conseguir planejar isso de forma sustentável também, né? Isso é o que realmente muda, viu, Andressa? Só complementando, porque às vezes a gente começa a querer atacar vários projetos, vários focos, e fica fragmentado. Isso é uma das coisas que a gente mais ouve. Eu já tenho aí uma caminhada em sustentabilidade, você faz tudo, mas não faz nada. E aí a gente não transforma efetivamente, às vezes, uma comunidade, um projeto de desenvolvimento local e social que você queria promover efetivamente, uma questão de impacto, né, de mitigação até regeneração desse impacto ambiental. Então, assim, o ideal é ter uma linha, ter um norte e seguir com ele. Isso, efetivamente, se cada um pegasse uma pontinha desse quebra-cabeça e fizesse bem, a gente acredita que as coisas iriam ser muito mais perenes e sustentáveis. Então, isso é muito Verdade. importante. Não, e aí já até utilizando aqui o tema de desmistificar, não achar que você tem que fazer tudo, abraçar tudo, né? Colocar duas ou três métricas, uma para cada pilar, ou para o pilar que foi mais importante para a sua empresa, ou para o seu negócio, ou para a sua prática, né? Para o seu segmento, funciona muito bem também, né? Você não precisa querer fazer tudo, porque as empresas falam, mas é muita coisa, eu não tenho equipe para isso. Depende do que você está se propondo a fazer, né? Desmistificando também, né? Nesse assunto é muito a questão da vontade mesmo, gente, do querer, sabe? Porque existem práticas que, na verdade, elas vão reduzir custo. Muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, clientes, quanto custa fazer? Aí eu gosto de voltar com a pergunta, e se não fizer, quanto custa? Né? Porque aí que a gente consegue entrar com várias coisas, mas falam, mas às vezes é subjetivo. Não, se eu colocar um risco de multa aqui, não vai ser subjetivo, não, vai ser bem quantitativo. Mas, enfim, a gente não quer Exato. basear, eu sempre falo que a sustentabilidade, ela é baseada no risco-retorno. Tá? Então, não é só ficar na visão do risco, porque essa era a tendência, né, geralmente maior. E não, ok, se a motivação é essa, vamos trabalhar por essa. Mas a gente sempre gosta de trazer a sustentabilidade pela visão do retorno, o quanto que a gente está contribuindo e retornando para a sociedade, para o negócio, para as pessoas, né? Sim, concordo. Só vou responder aqui a pergunta do Jonathan rapidinho, que o termo é relativamente recente, que o avanço na educação, como está o avanço nesse tema, né? Já é possível se especializar? Sim, já é possível se especializar. O próprio BV tem vários cursos na área, e inclusive para quem está aqui, a gente tem um desconto especial de um tema
de um curso que a gente acabou de lançar, então fiquem ligados que a gente passa essas informações até o final do webinar, tá? Mas sim, inclusive você pode fazer pós-graduações e o próprio BV já tem uma pós específica para o tema de sustentabilidade, tá, Jonathan? Bom, o próximo aqui como a SG estimula as empresas a pensar no contexto social vulneráveis de entorno, considerando o momento de pensar no capitalismo consciente? Ah, legal, gostei. Quem que perguntou? Gostei. A gente está nesse movimento novo. Auxília Maria. Isso aí, a gente está bem na virada, eu falo que a gente está vivendo um momento histórico, quem vem da sustentabilidade aí de anos, né, que a gente sempre quis ver que é o movimento dessa virada cultural histórica, né, do capitalismo. Então, eu ficaria em outro webinar aqui, gosto muito de estudar tudo isso, mas vamos começar numa visão do capitalismo neoliberal, uma coisa bem resumida, né? O capitalismo neoliberal ele trouxe a visão assim que se uma instituição ou alguém prosperasse, tudo ao redor prosperaria. Estou resumindo muito bem essa teoria, mas infelizmente a gente sabe que o homem ele tem uma tendência de concentração de poder, né, e de riquezas. Então, a gente viu que, na teoria, na verdade, muitos dos sistemas, não só o capitalismo, mas vários, não funcionam porque um coração corruptível, às vezes, do homem vai querer concentrar poder e riqueza. E isso aconteceu muito grave. Então, a gente vê o momento que a gente está passando. Na pandemia, eu nunca vi tanta fome, né? A gente... quem trabalha, às vezes, dentro de comunidades de baixa renda, assim, a gente tem visto algo muito triste, né? A economia ficou louca nos preços em várias questões, enfim, mas não vamos entrar que também é outro webinar. E aí a gente, então, tem essa mudança dessa visão do capitalismo, que a gente está vendo o nome do capitalismo consciente ou capitalismo de stakeholder, a gente está ainda nessa definição de identidade aí. E aí, justamente, vem esse repensar, tá? De reconexão, isso é uma coisa que eu sempre falo, a gente precisa reconectar o sucesso econômico das empresas e das pessoas ao progresso social, gente. Né? Não tem lógica algo crescer e o seu entorno empobrecer. Né? Eu lembro que eu tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, e aí um professor foi mostrar uma foto que é outro webinar também, se a gente fosse falar, da distribuição de renda, desigualdade social. E sabe qual foto que era? Aquela de São Paulo, acho que é Paraisópolis, não é? Que tem um prédio assim, com as piscinas, que as sacadas, cada sacada tem uma piscina, e aqui tem um muro e tá a favela, que é a comunidade de baixa renda, que eu acho que é Paraisópolis. E foi bem essa foto. Tinha as 27 nações e ele colocou bem a foto do Brasil. e é bem isso, né? Então, assim, a gente precisa ter esse movimento, né, de reconexão, e não é só assim, as empresas falam, minha primeira responsabilidade social é gerar empregos e pagar tributo. Ok, isso realmente é muito importante, mas não é só isso, né? Existe uma questão da corresponsabilidade solidária que vai passar por todas as outras partes interessadas, os stakeholders que a gente fala. Então, por exemplo, eu gosto muito de Kremer e de Porter. Vocês já ouviram falar, né? Eu deixo aí como dever de casa. Criação de valor compartilhado. Tem um artigo da Harvard Business Review que explica bem. Eu gosto muito dessa metodologia e eu tive a oportunidade de implementá-la na prática. E ela justamente vai gerar valor compartilhado com a comunidade que você está no entorno. Então, a gente teve, né, numa empresa que eu trabalhei, a gente foi construir uma fábrica no Nordeste do Brasil. E quando a gente foi, antes de chegar lá, a gente foi ouvir a comunidade, entender a comunidade. Então, uma decisão simples. As lideranças serão formadas lá, no Nordeste. A gente não vai levar ela do Sul-Sudeste. Isso é uma decisão de geração de valor compartilhado. Porque, geralmente, quando uma empresa monta um outro centro de distribuição, já viu o que ela faz? Ela leva todos os líderes que já estão na matriz dela ou que já estão, e ela só capta os cargos operacionais, os salários mais baixos. Mas por que não formar lideranças lá? Isso vai desenvolver lá. E a questão foi indo desde esse exemplo que eu estou dando, tá? De formações de lideranças, de capacitações de níveis mais superiores, que se virou curso lá na faculdade federal e gerou não só emprego e renda, que é o que a gente considera, mas desenvolveu um capital que muitas vezes a gente esquece, o capital intelectual, o capital cultural, né? Então, não é só o capital econômico, né? Então, enfim, é uma pergunta bem interessante, que também a gente ficaria aí, nós temos muitos temas para o webinar, Andressa, vai anotando Sim, aí. estou anotando todos, fica tranquila.
É uma trilha enorme. Aham. A gente tem algumas pessoas aqui que comentaram, e aí de uma forma genérica, que a gente está falando vários termos, né? GRI, algumas pessoas já sabem, já estão dentro desse movimento, mas outras nem tanto. Então, uma das perguntas é como o GR está dentro do SG, né? Eu imagino a Uhum. pessoa tenha se perguntado. Então, fala um pouquinho disso rapidamente, e aí depois uma pergunta com relação à qualificação. Como eu consigo, né, me qualificar nesses relacionado a mudanças climáticas, responsabilidade social. E aí tem a pergunta aqui do Diogo, está muito atrelada à ISO, mas não necessariamente. Até tem ali uma ISO atrelada à responsabilidade social, mas não necessariamente você precisa estar. A formação tem a ver só com a ISO, né? Então, acho que é bom explicar um pouquinho isso aí, quais são os guias fundamentais para a identificação dos gaps em ESG. Se você puder compartilhar aí um pouquinho rapidamente. Tá, são vários temas aí juntos, né? Eu já falei um pouquinho, não vou gastar mais tempo com relação a métricas, tá? Já existem muitas métricas voltadas a quesitos sociais, ambientais. A gente pegar uma jornada aí, começa desde 81, com o IBASE lá do Betinho, né? Onde começou um balanço contábil, tá? E aí vai passando por todas essas ferramentas que a gente falou. Tinha o Ethos no Brasil, que é uma referência, eu gosto demais do Ethos, né? O GRI, que começou como questões internacionais e também é uma coisa que pega muito. O Mas, ô BILEV, Mayra, o enfim. que é o GRI, por exemplo? O que é o GRI? Vocês querem saber? O GRI, ele é o Global Report Initiative, que é uma ferramenta que estruturou, né, e gerou as métricas para prestação de conta de relatórios de sustentabilidade, tá? Então, hoje ele é o modelo para relatórios de sustentabilidade mais usado no mundo. E agora está tendo um movimento, né, de migrar, né, desse modelo também para o relato integrado, que é não ficar separado o relato econômico, financeiro e contábil do relato da sustentabilidade, é integrar isso. O GRI tem criado um modelo de relatório integrado e tem o movimento do IIRC, que até criou o Value Report Foundation agora, que também está tendo esse movimento. Então, são muitas siglinhas, eu sei, já começa no ISD, mas a gente pode ir tirando dúvidas, e por isso que é importante vocês fazerem essa parte mesmo da educação mesmo, né, de estudar tudo isso, e aí eu sempre sugiro pegar, dando spoiler já, instituições, né, bem renomadas, igual a Bureau Veritas, que tem quase 200 anos aí de caminhada, instituições no Brasil renomadas e no mundo, não pegar qualquer curso, porque igual eu falei, igual o bombou, né, o movimento ISD bombou também curso, né, gente? Você vê aí, tem curso para tudo quanto é lado. Então, assim, procure instituições idôneas, já tradicionais, para vocês estudarem. E definam um foco. Igual eu falei que a empresa tem que ter foco, nós também, como vamos para essa área, precisamos definir alguns focos, tá? Senão a gente vai ficar frustrado, porque realmente é bastante coisa. Então, defina focos que vocês querem seguir nesse tema. Ninguém nunca vai saber tudo, tá? É impossível. Por isso que a gente sempre tem equipe, sempre a gente troca ideias. Aqui no Brovelli eu falo que a gente forma os comitês, precisa-se conversar, porque eu falo que, né, as linhas são muito tênues quando se trabalha com o ser humano, com o meio ambiente, a gente tem que sempre estar conversando para chegar nas melhores soluções e que realmente sejam efetivas. Verdade. Tem mais várias perguntas aqui, a gente respondeu parte delas, mas não conseguimos. Tem uma outra pergunta aqui do Jean, que é: como a microempresa pode implementar os 3 pilares do ESG? Claro que saber o grau de maturidade é importante, o Jean já conhece aqui e sabe que pode usar aí uma solução do BV para entender isso, mas ele pergunta, na prática, como ele pode estruturar um processo de implementação do ESG para uma microempresa, por exemplo? Eu acho muito legal, porque a gente tem alguns clientes que são micro e a gente desmistifica mesmo, e é super possível. Então, vamos lá. Um processo básico que às vezes a gente precisa criar dentro da governança, um modelo de negócio.
um modelo de negócio que você tenha os seus objetivos, hoje em dia eu tenho os OKRs ou os seus KPIs, né? Se são, sei lá, 3 ou 5 pessoas, quem que é quem, quais são os papéis e responsabilidades, e ter um compromisso ali, talvez um mini código de ética, não precisa ser mini que eu falo, porque o código de ética ele contém muitas coisas, mas não precisa ser tão complexo, que todos vocês ali fazem parte desses compromissos. Isso não tem custo, isso é sentar na cadeira, é abrir um PowerPoint, é reunir com a tua equipe e é você pensar nessas estratégias. Então, a micro pode fazer o seu modelo de governança de forma simples, de forma estruturada, mas de forma organizada, né? Canal de relacionamento com o cliente, a mesma coisa. Você é micro, mas você pode ter um canal, um e-mail, contato, arroba, o nome da tua empresa. Isso é muito importante. Senão a gente vai lá, né? Eu falo isso, porque eu já tive microempresa, fui empreendedora, criei um e-mail, contato, arroba, o nome da empresa. Não fiquei com o meu Gmail, meu Yahoo. Também é uma questão. Os seus colaboradores, mesmo sendo micro, você existe uma relação ali com eles, né? Então, como que é feita essa relação com o seu trabalhador? Ela é CLT? Né? Ela segue todas essas questões? Ou ela é num modelo diferente? Como que isso é tratado? No ambiental, a adoção de impressão. Isso é qualquer empresa, gente, não importa o tamanho, né? Não, né? A questão da impressão. Hoje em dia a gente não precisa mais imprimir as coisas, hoje é tudo digital, hoje é tudo online. Então, como que a gente vai adotar isso? Como é feito esse processo, né? Então, a gente pode fazer. Então, assim, tem vários aspectos. Você pode ter, até na sua microempresa, se agora está todo mundo home office, é diferente, né? Mas se estava todo mundo no mesmo ambiente, a gestão do resíduo, como fazer aquilo adequado, né? Então, assim, tem muitas oportunidades que não custam caro, né? E que dá para você fazer, basta a gente se estruturar para isso. Legal. Tá. Bom, a gente está caminhando aqui para os minutos finais do webinar, mas a gente promete que a gente volta na sequência aí com novos temas. A gente vai tá anotando todas as dúvidas aqui para a gente transformar em conteúdo. Queria reforçar também que vocês podem seguir a gente nas redes sociais. A gente tem um canal de artigos que a gente já vem desenvolvendo vários artigos falando sobre o tema, explicando aí no detalhe o que é cada sigla, então pode ajudar também a complementar, fora os nossos cursos também que podem auxiliá-los, e o BV está aí com curso básico de introdução ao ESG, que você também pode participar, e ele é gratuito, tem inclusive, você pode ter o seu certificado também. Tem uma pergunta aqui, Mayra, da Maria Doroteia, que é: o BSC pode ser utilizado como ferramenta de apoio? Pelo que ela estava estudando e procurando, é isso que está acontecendo. Procede? O BSC é o Balance Scorecard, que ela quer dizer? Deve ser, Eu acho né? que sim, eu acho que sim. De Ela não planejamento colocou. estratégico, mais uma Isso. siglinha. Sim, o Balance Scorecard, eu gosto bastante do Balance Scorecard, eu trabalhei em empresas que têm, ele vai dar uma estruturação de visão de planejamento estratégico muito interessante, né? Então, sim, ele dá uma base estrutural da sua governança, dos seus planos, né? E a forma como que ele vai se desdobrando para os diferentes níveis dele, vai conseguir, sim, fazer essa forma mais de gestão, numa visão de médio e longo. Então, com certeza, o tema é que o Balance Scorecard ele é tão multidimensional que o tema, né, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e ESG, faz parte. O importante é vocês olharem sempre essa visão matricial e transversal, tá? Então, não deixar fragmentado, isolado essas questões. Então, muitas vezes, como conseguir, e aí, lógico, vai nessa jornada de maturidade, conseguir olhar isso nos diferentes setores, nos diferentes objetivos do plano estratégico, como que a sustentabilidade ela pode entrar. Então, ela pode entrar desde a pesquisa e desenvolvimento dos seus produtos, né? Quais são as matérias-primas usadas. Então, ele começa desde o início e vai passando para os diversos setores, né? Legal. Bom, gente, estamos caminhando para os últimos minutos aqui. Tem só mais uma pergunta que eu achei muito interessante, que é do Paulo, que é: o ESG pode caminhar no futuro para se tornar uma barreira comercial para as empresas? Certamente. Com certeza, né? Hoje já existem pesquisas, inclusive, que mostram que as pessoas já têm optado pela decisão de compra, né? Acho que você falou disso no início, né?
decisão de compra dos seus produtos e serviços atrelados a empresas que têm práticas ESG no mercado. Não, Então, e sim, tudo, é. não só será no futuro, como já tem sido um fator decisório para as pessoas fazerem as suas decisões de compra. Então, com certeza, Paulo, é uma coisa que você tem que pensar aí, E tá? vai do micro para o grande, aí até nível de comércios globais aí, então é uma coisa bem grave mesmo, assim, bem grave Legal. não, bem importante. Deixa eu só falar, reforçar aqui, eu falei alguma coisa que gerou um ruído. Esse webinar não tem certificado, tá, gente? O que tem é um curso gratuito que o BV está disponibilizando lá na nossa plataforma. Então, todo mundo que participou desse webinar vai receber o e-mail com esse link, tá? E também a gente tem aqui um curso de visão estratégica aplicada à prática aí para quem precisa entender, e aí um curso muito mais aprimorado, com todos o detalhamento ali, especificidades, é um curso aí longo, né? Tem 16 horas, em que você consegue entender ali profundamente quais são os desafios que você tem e como que te dá ali uma visão estratégica realmente do SD, do SG dentro da sua empresa, do seu negócio, para você que não só já quer se preparar, mas já, inclusive, começou a fazer isso e precisa aí fazer uma série de alinhamentos e análises estratégicas para tomada de decisão, né? Por qual caminho você vai escolher, qual que é o ideal. A gente falou aqui, deu alguns exemplos superficiais dos desafios que vocês têm enfrentado, dos desafios que as empresas normalmente têm enfrentado, mas que provavelmente eles acabam sendo ali um impeditivo para você dar o próximo passo e seguir, né? Então, por isso que é importante aí, e o BV tem uma trilha de cursos, a gente vai direcionar para você por e-mail, para esse curso especificamente de visão estratégica, a gente tem um desconto especial para quem está aqui, tá? Mas que ele vale por tempo limitado, então, recebendo o e-mail aí, façam as suas inscrições, tá? Serina, a gente não tem uma nova turma de Fashion MBA, tá? Esse curso hoje ele foi substituído pelo nossa pós-graduação em sustentabilidade e que está ali com uma grade bem completa. A gente já tem turma para o próximo ano. Esse ano as turmas já se encerraram, tá? Mas a gente consegue. E esse curso de visão estratégica, ele tem boa parte desse conteúdo do Fashion MBA. Então, aproveita o desconto, faz esse curso, ele é live e ele ainda acontece esse ano. Então, você consegue finalizar o ano aí com esse curso, com uma grade muito interessante aí para implementação do SG, não só a implementação, mas também o desenvolvimento do SG dentro da sua empresa ou dentro da sua função aí, para quem está assumindo ou quer assumir uma posição dentro da área, né? Muito bom. Tô Isso. vendo tantas perguntas boas. E Tem alguma conheçam aí que você também, acho que. quer? Não, tem tantas, a gente ficaria respondendo aqui, A conversando gente sobre isso a ficaria noite horas inteira. aqui. Exato, exato, gente. Olha, Então, muito obrigada pela participação de todos, por vocês estarem aqui conosco nessa noite de terça-feira, aqui nessa 1 hora, tá? A gente caminha aqui para os momentos finais. Mayra, obrigada. Você quer agradecer? não, eu quero agradecer a gente estar aqui falando de um tema, né? Que eu sou apaixonada por ele, eu sempre falo. E obrigada por ver tantas pessoas, né, uma audiência tão grande querendo aprender mais e aprofundar nisso. Tenho certeza que assim a gente realmente vai transformar esse mundão aí numa promoção efetiva da sustentabilidade. Então, muito Com feliz e certeza. continuem nessa jornada firmes, né? Estudem mesmo, sejam a transformação ali onde vocês estão, né? E acompanha o BV nessa jornada. Acho que é interessante depois desse mandar o link do BVS de 360, quem tiver mais dúvidas para o pessoal, contem com a gente, nos acionem. Sim, a gente vai direcionar, tá, gente? Vou direcionar por e-mail. A gente tem, quando vocês se inscrevem, a gente coleta, tem os dados dos e-mails aí que vocês disponibilizaram. A gente envia logo após o evento
esse webinar, todos os links que você pode acessar, os nossos treinamentos EAD, que são os treinamentos já gravados, os treinamentos live, que são esses treinamentos que eu disse que ainda vão acontecer dentro do ano, e também da nossa pós-graduação em sustentabilidade, que já ouvi dizer que está demais, já tem turma rolando aí. Tá bom, gente? Obrigada pela presença de todos. Contem conosco também nessa jornada aí de sustentabilidade e fiquem ligados nos próximos webinars, porque a gente vai continuar conversando muito sobre o tema. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.